Olá, gente querida, você que está chegando agora aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. O tema da nossa reflexão de hoje é: o que é oração? Essa é uma pergunta muito comum, inclusive por parte de gente que cresceu no meio religioso e ainda hoje não consegue entender o que é a oração, qual é o significado da oração. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de nós entrarmos na nossa reflexão de hoje, eu quero convidar você que ainda não está inscrito aqui nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, assista todos os vídeos aqui do canal e compartilhe com outras pessoas. Você pode estar ajudando muita gente, tá bom? Se você também pode e quiser se tornar membro desse canal, além de você estar me ajudando e ajudando muito, você também estará tendo alguns benefícios, como por exemplo, me sugerindo alguns temas para estar falando aqui, ou fazendo perguntas através do meu WhatsApp, enfim. Se você quiser se tornar membro desse canal, só você clicar aqui no botão Seja Membro. Combinado, minha gente? Pessoal, é o seguinte: a pergunta que eu tenho para fazer para cada um de nós nessa noite é: qual foi a última vez que você orou? Talvez a resposta lhe pareça óbvia. Talvez você se lembre a última vez que você se ajoelhou na beira da cama. Mas essa resposta não é tão óbvia como parece, é bem complexa. Qual foi a última vez que você orou? Ô Charlison, a última vez que eu orei foi essa madrugada. E eu estava com tanto sono que eu nem lembro o que eu falei. Eu falei algumas palavras e saiu tudo embolado. Eu só sei que eu orei. Tem certeza que você orou? Ô Charlison, a última vez que eu orei foi de manhã, antes de sair para o trabalho. Eu ajoelhei na beira da cama, falei umas 5 palavras com Deus e agradeci e fui para o trabalho. Tem certeza que você orou? Veja só o que o apóstolo Paulo diz aqui na segunda carta, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 17. É uma frase que é tão profunda que nós passaríamos horas e mais horas refletindo sobre ela. Paulo diz assim: orai sem cessar, ou orai o tempo todo, ou não pare de orar. Outro dia eu estava no ônibus indo para o centro da minha cidade e entrou uma senhora nesse ônibus e ela entrou falando: ó Deus, abençoe o motorista desse ônibus, abençoe o trocador, os passageiros. E ela entrou gritando, minha gente. E ela colocava a mão na cabeça de um, na cabeça de outro, e gritando dentro do ônibus, colocou a mão na minha cabeça e falou. Enfim, foi durante o tempo que eu estava dentro do ônibus, essa mulher gritando, orando: ó Deus, coloca as tuas mãos sobre este ônibus. E as pessoas incomodadas, tinha gente no telefone, teve que desligar o telefone, porque ela estava falando muito alto. E eu comecei a pensar: meu Deus, por que os líderes religiosos não ensinam para as pessoas o que de fato é oração? Porque nós fomos ensinados que orar é apresentar um belo discurso para Deus. Inclusive, muita gente me pergunta: ô Charlison, como que eu vou orar? Eu não sei orar, eu não sei o que falar para Deus. Porque nós fomos ensinados, minha gente, que oração é falar, que a oração é pronúncia, que a oração é um discurso. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para você, e talvez vai assustar algumas pessoas. Mas nesse momento, nunca orou com profundidade. Nunca orou com profundidade. Sabe por quê, minha gente? Porque palavras é a parte mais superficial de uma oração.
Eu gostaria que você gravasse isso na sua mente. Palavras é a parte mais superficial de uma oração. Porque a oração de fato, a oração de verdade, ela não se consiste simplesmente em palavras. De fato, a oração, ela vai além de palavras. Então, Charleson, o que é a oração? A oração é uma frequência que você acessa. E você acessa essa frequência quando você... o pessoal está dizendo que travou, minha gente. Fala para mim aí se travou mesmo. Alguém fala para mim se travou aí para vocês. Se tiver travado, eu vou ter que mudar a internet. Tá travado? Então peraí que eu vou mudar a internet aqui, tá bom? Talvez vai travar mais um pouquinho aí para vocês. Mas é só o tempo de eu mudar aqui o Wi-Fi. Só um minuto, minha gente. Quando voltar, fala pra mim, por favor, gente. Quando voltar, me avisem, por favor. Amém. Então eu estava dizendo que a oração é uma frequência que você acessa. É uma frequência vibracional que você acessa. E como que a gente consegue acessar essa frequência da oração? É através do nosso sentimento. A parte mais profunda da oração não é as palavras que você diz enquanto você ora, mas é o sentimento que você expressa enquanto você está nesse momento de devocional. É por isso que Paulo convida os Tessalonicenses a orar sem cessar. O convite de Paulo aqui não é que as pessoas andem nas ruas gritando: Deus abençoe essa cidade, Deus coloca as tuas mãos. Não é esse o convite. Paulo não está chamando ninguém a aparecer com doido no meio da rua. O convite de Paulo a orar em todo o tempo, a orar sem cessar, é que a gente acesse a frequência da oração e viva constantemente nessa frequência vibracional. E agora eu volto à pergunta que eu fiz no início. Qual foi a última vez que você de fato orou com profundidade? Qual foi a última vez que de fato você orou? Não estou perguntando qual foi a última vez que você balbuciou palavras, mas sim a última vez que você orou com sentimento, com a sua alma. Mas sim a última vez que você se derramou na presença de Deus. Qual foi a última vez que você fez isso? E quer saber de uma coisa? Muita gente nesse exato momento está dizendo: Charleson, não me lembro. Charleson, não me lembro qual foi a última vez que eu orei com a alma. Sabe o que Jesus disse sobre como orar? Ele disse assim: olha, entre no seu quarto, feche a porta atrás de si e ore ao seu pai que te vê. Não é que te escuta, é que te vê em secreto. Porque o sentimento que você expressa em oração é mais importante, aprendam isso por favor. O sentimento que você expressa enquanto você ora é mais importante que as palavras que você fala. É por isso que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós, não com palavras, mas com gemidos inexprimíveis. São gemidos que não se pode traduzir em palavras, minha gente. O negócio é que nós fomos doutrinados a orar não a Deus, mas orar para as pessoas.
Você já percebeu que a gente tem a tendência de achar alguém espiritual quando essa pessoa sabe conjugar bem o verbo durante a oração, quando a pessoa sabe demonstrar a sua teologia enquanto está orando? Ó Deus, tu que faz parte da Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, tu que habitas na luz inacessível, tu que és um Deus transcendente, emanente. Aí a gente fala assim, poxa vida, falando de tal é de Deus mesmo, hein? Não é? A gente se impressiona com essas coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, talvez vai até te assustar um pouquinho. Mas quanto mais palavras tem a nossa oração, mais superficial ela é. Vou repetir. Quanto mais palavras tem uma oração, mais superficial ela é. Eu não sei se você já percebeu, mas nos seus momentos mais difíceis e mais íntimos com Deus, foi aqueles momentos que você se ajoelhou para orar e não conseguia expressar palavras. Você chorou, você se derramou, você abriu o seu coração, e quando você se levantou, o seu corpo parecia leve, flutuando. Tenho certeza que isso já aconteceu com você. Agora, você já percebeu que de vez em quando a gente tem algumas orações decoradas? Isso, irmão Paulo Machado. Já percebeu que a gente tem umas orações decoradas? Tem oração para agradecer o almoço, tem oração para apresentar uma criança, tem oração para fazer numa festa de aniversário, tudo decorado. E na maioria das vezes a gente ora essas orações decoradas e saímos do mesmo jeito. Jesus ele conta uma parábola de 2 homens que foram ao templo orar, um fariseu e um publicano, e o fariseu apresentava um belo discurso, falando: Senhor, muito obrigado por não ter permitido que eu nascesse como as demais pessoas, porque eu não mato, eu não adultero, eu entrego o meu dízimo, eu dou as minhas ofertas, eu sou um santo homem de Deus. Enquanto isso, do lado está o publicano orando. E Jesus disse que ele sequer tinha coragem de levantar a sua cabeça. Ele simplesmente batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus conclui dizendo da seguinte forma: este saiu justificado, não o fariseu. Aquele que não tinha um discurso bonito, saiu diferente da forma que entrou. Agora, o fariseu, cheio de teologia, cheio de religiosidade, cheio de dogmatismo, entrou, orou, falou e saiu do mesmo jeito. Porque a oração que sai da alma, a oração que é carregada de sentimentos, ela sempre vai causar alguma mudança em nós. Quer saber se você está orando de verdade? É só você observar se quando você termina de orar, alguma coisa mudou em você. Porque se quando você termina de orar, você permanece o mesmo, eu sinto te dizer, mas você está orando superficialmente, você está orando só com palavras. Lá no Antigo Testamento, eu me esqueci nesse momento ter a referência. Deus diz assim: esse povo me louva com seus lábios, mas o coração está distante de mim. Dá para você perceber essas duas ordens, em uma superficial e a outra profunda, sendo o louvor com os lábios o mais superficial. Agora, a profundidade está no coração, no sentimento. Você nunca vai conseguir acessar a frequência vibracional da oração se você não orar de coração.
Se você não colocar sua alma na sua oração, você nunca vai conseguir de fato orar e entender o que é orar se você não aprender a colocar os seus sentimentos enquanto ora. Eu li um livro, certa feita, e uma pessoa contando nesse livro que um amigo dele chamou, estava tendo uma seca muito grande na região onde eles moravam, e um amigo desse rapaz chamou ele para ir orar. E eles foram orar. E ele disse que o rapaz tirou as sandálias do pé, se afastou um pouquinho, fechou os olhos e ficou cerca de 1-2 minutos com os olhos fechados, sem pronunciar nenhuma palavra. E depois olhou para ele e disse: vamos embora? Aí esse jovem falou assim: mas a gente não veio aqui para orar? Eu não te ouvi falar nada. E o rapaz disse: não, eu orei. Mas você orou? Como você orou sendo que eu não ouvi palavras? E o rapaz disse: é porque eu orei com emoção. Eu senti a chuva caindo sobre mim. Eu ouvi o barulho da chuva. Eu senti o cheiro da chuva. Eu senti os meus pés sendo molhados pelo chão encharcado de água. E aquele rapaz disse que foram embora. E poucos dias depois começou a chover naquela região. E ele contando sobre isso, ele conclui dizendo que a oração verdadeira é aquela que a gente sente. Ela não pode sair simplesmente da minha boca, ela tem que partir daqui, carregada de emoções. Se não me engano, é Tiago que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Sabe por que a gente não recebe a maioria das coisas que a gente ora pedindo? É porque a gente nem acredita que vai receber. A gente só ora para poder cumprir uma cartilha de religiosidade. Mas lá no fundo a gente nem está acreditando mesmo. Lá no fundo a gente acha que o que acontece na nossa vida é obra do acaso. Seja sincero com você mesmo. A maioria das suas orações nem você acredita que vai se cumprir. Nem você acredita que Deus está te ouvindo. Nem você. O convite que eu faço a todos nesta noite é que a gente comece a orar com sentimento, com convicção, com certeza. Hebreus capítulo 12, né? Que diz assim que a fé é o firme fundamento, é isso? Vamos dar uma olhadinha aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que se... É isso, Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sabe o que é fé? É exatamente esta emoção que a gente precisa colocar enquanto ora. É orar sem estar vendo o caminho, é orar sem estar percebendo as possibilidades para que a oração se cumpra, mas eu acredito e eu vejo que o que eu estou orando já está acontecendo, tudo já está se movimentando no mundo espiritual para que possa se materializar na minha vida, no mundo físico. Eu acho interessante quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, né? E o texto diz que ele manda tirar a pedra, e quando eles tiram quando eles tiram a pedra, o texto diz que Jesus orou dizendo: Pai, graças te dou, porque sempre me ouvistes. Espera, Jesus, mas Lázaro ainda está morto, mas ele está dando graças. Espera, Jesus, mas Lázaro ainda está dentro do sepulcro, mas ele já está dando graça. Por quê? Porque ele já sabe, ele já vê, ele já visualiza, ele já tem essa certeza daquilo que ninguém está vendo, mas ele vê. Você está percebendo o nível profundo da oração? É quando ninguém está vendo possibilidades, mas você já está agradecendo, porque você já vê, porque você já tem a prova
Tenha um firme fundamento daquilo que você espera. Ah, minha gente, eu acho que chegou o tempo da gente parar de orar simplesmente com palavras. Eu acho que chegou o tempo da gente parar de orar simplesmente com discursos bonitos. Eu acho que é a hora da gente aprofundar o nosso nível de relacionamento com Deus, porque chega dessa superficialidade, chega desta vida devocional, desse relacionamento com Deus da boca para fora. Chega, é hora da gente aprofundar o nosso relacionamento com Ele. E a gente só vai conseguir isso quando a gente aprender a orar de fato. E eu não estou dizendo que orar é difícil, só estou te dizendo que orar é colocar emoção, colocar sentimento na sua prática, no seu relacionamento. E não se preocupe com as palavras, e não se preocupe com o vernáculo, se preocupe simplesmente com a sinceridade do seu coração. É só com isso. Só que a gente se ilude demais. A gente se ilude demais com os discursos bonitos. A gente se ilude demais com a performance. Deus não está procurando performance de ninguém, minha gente. Deus não está procurando performance. Deus não está procurando... O que Deus procura é a sinceridade. É isso que de fato importa durante uma oração. Se as suas palavras não saem como você gostaria, saiba que o seu sentimento precisa ser o mais puro e mais sincero possível. A partir de hoje, jamais ore com dúvida. Jamais. Eu acho engraçado, eu até comento isso aqui em casa de vez em quando. Eu acho engraçado que a gente tem um discurso de dizer assim, não, eu acredito que Deus vai fazer. Eu acredito que Deus tem poder. Eu acredito. Será mesmo que a gente acredita? Será mesmo? Porque as nossas orações são tão vazias, nossas orações são tão mesquinhas, nossas orações são tão pobres de sentimento, de confiança e de fé. Porque a gente cresceu sendo... A gente cresceu sendo doutrinados pelo sistema religioso a viver de performance, a viver de aparência, a viver de palavras. E a gente quer transferir esse modo de viver com o nosso relacionamento com Deus. Ah, isso não dá certo, minha gente. Isso não dá certo. Por isso hoje eu encerro dizendo a cada um de vocês, quando for orar, entra no seu quarto. E esse entrar no quarto não quer dizer entrar num cômodo da casa. Não é isso que Jesus está dizendo. Entrar no quarto significa não ter a necessidade de sair tocando trombeta e dizendo, olha, eu sou de oração, hein? Olha, eu sou um ser que ama orar. Não é isso. Entrar no quarto é você fazer para não ser visto. Fecha a porta atrás de si e ora em secreto. Porque o teu pai que te vê não te ouve. Ele te vê. E o que ele vê não é o que o homem vê. Porque o homem ele vai procurar se você... Eu tenho um parente, na verdade eu tinha, né? Já faleceu. Que um dia ele me disse que ele dormia de roupa social, com a meia nos pés, porque a qualquer momento Jesus podia aparecer, voltar e ele se arrebatar. E ele não seria arrebatado se ele tivesse desprovido dessas roupas. Não, o que Deus vê não é isso. O que Deus vê não é se você está orando ajoelhado, em pé, deitado. Outro dia me perguntaram se pode orar deitado. Deus não está nem aí. Outro dia me falaram que uma pessoa me disse que estava com a consciência pesada porque estava orando enquanto estava tomando banho. Aí depois pensou, meu Deus, mas eu estou sem roupa orando. Não, o que Deus está procurando não é isso. O que Deus procura é a sinceridade do seu coração enquanto você ora.
Você só vai conseguir acessar a frequência vibracional da oração no dia que você começar a vibrar emocionalmente numa frequência elevada. Tudo na nossa vida é vibração, é frequência. Você já percebeu quando você começa a conversar com pessoas que só reclamam, pessoas que só murmuram, pessoas que só contam coisas ruins? Você já percebeu como você fica com o corpo pesado? Como você fica para baixo? Já percebeu isso? Isso é a sua frequência vibracional que abaixou. Já percebeu quando você está conversando com alguém feliz, com alguém do bem, com alguém que te coloca para cima? Já percebeu como você fica feliz, vitorioso? Isso é a sua frequência vibracional que se elevou. A oração é uma frequência. E você só vai conseguir acessá-la quando você vibrar emocionalmente nessa frequência elevada. E qual frequência é essa? É a frequência da gratidão, é a frequência da confiança, da fé, é a frequência do amor, tanto o amor próprio como o amor para com o próximo. E quando você consegue orar com este sentimento, você se enquadra naquilo que Paulo disse: orai sem cessar. Amém? Senhor, que as minhas palavras sejam apenas a expressão mais física e superficial da minha oração. Porque o que de fato importa é esse sentimento que eu expresso enquanto oro. Ah, Senhor, que cada uma dessas pessoas que assistiram e ouviram esta mensagem tenham entendido que a partir de hoje chegou o momento de colocar a emoção na oração, de colocar sentimento na oração. Porque as minhas palavras, o Senhor não as observa. Na verdade, o Senhor já sabe o que eu vou falar antes mesmo de eu falar. O que o Senhor procura é um coração sincero, carregado de fé, de confiança, de gratidão e de amor. Nos ajude a desenvolver esse hábito de orar com profundidade e que saiamos da mediocridade da oração de palavras, de meramente palavras, mas que as nossas orações sejam carregadas de sentimento.